Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a doutora Anique Bogan, que é médica oncologista pediatra. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde. Um prazer tê-la conosco e vamos conversar no programa de hoje com você que está em casa nos acompanhando a respeito do Setembro Dourado, né? Porque tem dourado, tem amarelo. Semana passada também Setembro Amarelo em relação à prevenção do suicídio, mas aqui hoje vamos falar sobre o alerta para o diagnóstico precoce do câncer infantil. Quais são os tipos que é mais comum se detectar em criança, né, de câncer que a gente pode observar? Então, a grande preocupação, e por isso a intenção de fazer um mês inteiro de intensificação, né, porque essa campanha a gente faz durante o ano inteiro, então o mês de setembro a gente intensifica. Por quê? Porque o câncer hoje é a doença que mais mata criança e adolescente no Brasil e no mundo, né? Então, quando a gente tem esse impacto epidemiológico de uma doença que traz um risco de vida, a gente tem que falar dela. A gente sempre acha que criança não vai ter uma doença grave, e sim, infelizmente ela pode ter. O principal tipo de câncer que acomete criança e também adolescente é a leucemia, que é um tipo de câncer no sangue que afeta as células sanguíneas, então, e tem um desenvolvimento alterado que vai fazer com que essas crianças tenham sinais e sintomas específicos do sangue, como, por exemplo, hematomas, que são aquelas manchas, aquelas equimoses em membros inferiores, superiores, na barriga, no tórax, sem ter levado nenhuma pancada, sangramento sem explicações, às vezes uma febre, aumento da barriga com crescimento do baço e do fígado. Pode ser um sinal de câncer na criança. Pode ser um sinal de alerta. A gente sempre diz, tem que procurar o quanto antes um atendimento médico para ter certeza que não é uma doença mais grave, por exemplo, o câncer, para daí sim poder ser feito o diagnóstico diferencial o quanto antes. Em Natal existe uma falta muito grande de pediatra. Quem é que a doutora Anique recomendaria para quem está em casa nos acompanhando, que não tem plano de saúde, por exemplo, digamos assim, para onde se dirigir com o objetivo de tentar verificar examinar algum sintoma que a mãe esteja achando estranho na criança ou no adolescente? Então, mesmo sem ter plano de saúde, as redes básicas, a gente faz uma capacitação ligada ao pessoal da Duval Paiva, justamente para as equipes de estratégia da saúde da família e das UBS. Então, os médicos, enfermeiras, às vezes até os agentes de saúde, são aqueles que têm maior acesso à família. Vai visitar ali na casa do paciente e ver que tem alguma coisa que está saindo da rotina daquela criança. Então, essa criança sendo examinada na unidade básica de saúde, qualquer sinal e sintoma, por exemplo, eu trabalho na Liga contra o Câncer, existe por semana 4 vagas de triagem. Então, independente de ter plano de saúde ou não, pelo sistema básico de saúde, pelo SUS, você tem como essa criança ser encaminhada, se houver realmente uma suspeita pelo médico da unidade básica. O ideal seria um pediatra, mas pode ser feito também pelo clínico geral, e essa criança ser encaminhada para o hospital de especialidade. Deixa eu ver aqui. Pergunta, deixa-me ver, em relação aqui, deixa eu ver, sobre o câncer infantil. A pergunta da Janaína, que está em Ponta Negra. Eu gostaria de saber a partir de que idade os primeiros sinais ou sintomas começam a aparecer nas crianças ou adolescentes, quando for um câncer específico. Então, esse é o grande problema. A gente não tem o que a gente chama de prevenção primária como existe no adulto. A gente tem o diagnóstico precoce. Um bebê pode nascer com câncer. Então, não foi Ele nada... já pode nascer com câncer? Já pode nascer com câncer. Então, às vezes, nem não tem um Não componente... é a partir da idade que tem que se observar mais ou não? Existem alguns tipos de cânceres específicos, que daí sim são mais frequentes em algumas faixas etárias. Por exemplo, o osteosarcoma, que é um tipo de câncer no osso. Então, ele acomete principalmente os pré-adolescentes e os adolescentes. A leucemia... já tem uma faixa etária onde você consegue identificar melhor. É que ela é mais prevalente. É mais prevalente, acontece mais. Mas, por exemplo, como a doutora falou, a criança já pode, o bebê já pode nascer com um tipo de câncer e, mesmo não nascendo, mas pode desenvolver numa idade muito precoce, né? A leucemia, por exemplo, a faixa etária que é mais incidente é dos 2 aos 5, mas isso, 5 anos. Isso não impede que a criança tenha antes dos 2 anos de idade, nem depois dos 5. Pode acontecer na adolescência, na fase adulta. Então, tem faixas de idade onde é mais prevalente. Mas isso não quer dizer que as outras faixas etárias não possam ocorrer.
Naturalmente, eu acredito que crianças e adolescentes, né, recém-nascidos, vez ou outra, devem apresentar algum tipo de problema de saúde e que não desperte por parte da mãe, do pai ou de quem cuide daquela criança ou adolescente, que possa ser um câncer. E aí eu lhe pergunto, qual seria o período recomendado, que de tempos em tempos, desse período, a cada vez que ele fosse completado, os pais devessem levar a criança para que houvesse um check-up geral e, se porventura encontrar um câncer, ele já com precocidade ser tratado? Aí é que tá, não adianta fazer check-up. Eu posso fazer um exame de sangue hoje, dali uma semana essa criança tem alteração e ter o diagnóstico de leucemia e não ter aparecido. Então, não existe exames de triagem, exame de despistagem, como a gente chama, como existe no câncer do adulto. Então, a gente não tem. Então, o que vai fazer com que essa criança seja diagnosticada? O olhar do pai, da mãe, do avô, da avó, da babá, do professor, daquela pessoa que cuida. Se é uma criança que teve uma modificação na sua rotina, que aquela criança, por exemplo, já sabia andar, correr, pular, já tinha um desenvolvimento que a gente chama neuropsicomotor adequado para a idade dela, e ela parece estar desaprendendo, opa, alguma coisa está fugindo da normalidade. Não quer dizer que seja câncer, mas quer dizer que é um sinal de alerta. Uma mancha no olho não é normal aparecer. Quando você tira uma foto, fica geralmente o reflexo vermelho. O reflexo amarelo num bebê tem que ser investigado. Pode ser um tumor, pode ser um tumor, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, por isso que a gente insiste nessa bandeira do diagnóstico precoce, maiores serão as chances de cura. Eu não estou falando em qualidade de vida, eu estou falando em cura. Mas para essa criança poder ser curada, ela tem que ter o diagnóstico feito cedo. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui para nosso telespectador, né? Não identificou o nome aqui, mas ele faz o Ivo Furtado. Deixa eu ver. Não. Ele faz uma denúncia em relação ao candidato aqui, mas na verdade a gente não pode veicular denúncias aqui ao vivo sobre candidatos. Quem faz essa apuração sobre denúncias especificamente é a Justiça Eleitoral. Existe o Pardal, um aplicativo fantástico, onde você pode registrar essa denúncia e o TRE, a Justiça Eleitoral, vai até aquele candidato ou aquele ambiente apurar a denúncia que os candidatos estiverem fazendo. Para finalizar, eu gostaria de perguntar à doutora Anique Bogan, que é oncologista, pediatra, no nosso Boa Tarde Cidadão, quais são as atividades que a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem desenvolvido para alertar aos pais nesse diagnóstico completo? Então, são várias campanhas feitas durante todo o ano. Então, eu insisto, em setembro a gente intensifica, mas a gente faz capacitação nas unidades de saúde, tanto com agente de saúde, com médico, técnico de enfermagem, farmacêutico, com toda a equipe, justamente para alertar sinais e sintomas que são de alerta, né? Alertar de alerta, mas que são justamente para chamar a atenção e fazer com que essa criança chegue o mais cedo possível. Além disso, a gente também faz a divulgação junto às escolas, sejam privadas, sejam públicas. Os alunos do FRN do curso de medicina vêm tendo aula junto da Durval Paiva, vendo o paciente, a dificuldade às vezes que ele tem de chegar, pela dificuldade de ser feito esse diagnóstico quanto antes. Então, quais são os sinais e sintomas, quais são os exames, qual é o fluxo que esse paciente, entrando na rede, deve ter até chegar ao serviço de atendimento especializado. Então, todo esse sistema a gente trabalha durante o ano todo junto com a Durval Paiva. Muito bem, doutora Anique, agradeço a sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão e esses importantes esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite e até uma próxima. Até a próxima.